Fala, moçada, beleza? Voltamos aqui na nossa correção do exame 11 da OAB e agora é hora de falar da questão número 12. A questão 12 trouxe uma controvérsia muito grande, né? Particularmente eu sou contra esse tipo de questão no exame de ordem. É uma questão que busca um conceito específico em filosofia do direito. Eu fiz mestrado, então pode ter certeza que eu adoro filosofia do direito e acho que é muito importante para qualquer operador conseguir pensar bem a nossa ciência jurídica. Mas exigir esse tipo de conhecimento em exame de ordem, eu acho que é um pouco complicado. Qualquer tipo de prova, quando ela não for discursiva, eu acho muito, muito complicado. Mas isso não interessa. Você tem que se preparar e a questão número 12 te trouxe aí uma sinuca de bico. Põe a 12 aí para a gente analisar. Boa parte da doutrina justo-filosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática ou sabedoria prática. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de razão prática. Volta para mim aqui. Gente, presta atenção. Quando se fala em razão prática, o primeiro filósofo que tem que vir à sua cabeça é Immanuel Kant. Kant foi o pai da razão prática. E resumindo, bem resumido mesmo, o que quer dizer a razão prática? Ela se preocupa em como deve ser a conduta humana. Como deve ser, e não como é. Não interessa para Kant, na razão prática, os sentimentos, os desejos da pessoa. Mas interessa, sim, como a comunidade espera que o sujeito se porte em determinada situação. Tá bem? Então, você vai ver que as alternativas, se você mesmo não souber o que é a razão prática, dá para deduzir qual é a resposta correta. Como eu disse, é uma questão que eu não pediria no exame de ordem, né? Mas tenha em mente que a razão prática decorre do que se espera, do dever ser de determinada pessoa, da conduta humana. Tá bem? Vamos lá. Alternativa A. Uma forma de conhecimento específico, episteme, capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Não, isso não é razão prática, isso não decorre do dever ser. Isso não tem sentido de justiça, episteme não é isso. Episteme investiga o que é, está correto o que é episteme. Ele está falando aqui o que é episteme, é uma forma de conhecimento científico capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Mas não é razão prática. B. Uma técnica, capaz de produzir resultados universalmente corretos e desejados. Razão prática não é técnica. Razão prática decorre do próprio comportamento, de como deve ser. C. A manifestação de uma opinião dóxica, qualificada ou ponto de vista específico de um agente diante de um tema específico. Também isso não é conceito de razão prática. A alternativa D. A capacidade de bem deliberar, frônesis a respeito de bens ou questões humanas. Só volta aqui um pouquinho. Na verdade, o examinador ele trouxe dois tipos de conceito. Na verdade, ele englobou, dentro do conceito da razão prática, um outro conceito também que vem de Aristóteles, né, que é o conceito de frônesis. Frônesis possui o sentido, significa basicamente a prudência que a pessoa deve ter no trato social, né, o modo prudente de atuar, de como seus pares esperam que ela atue, né? É a famosa sabedoria do comportamento, isso é frônesis, que tem uma ligação íntima com a teoria da razão prática de Kant. Então reveja lá, alternativa D. A capacidade de bem deliberar a respeito de bens ou questões humanas. Essa é a questão correta. Porque a razão prática diz que o ser humano ele deve ser capaz de deliberar, de entender o que se espera do seu comportamento, né? E a partir daí ele vai atuar do modo que a comunidade entende que seja justo. Isso é razão prática. Não pediria isso daí em exame. Na verdade, você precisava conhecer a doutrina de Kant para cravar a resposta ou então deduzir a resposta de acordo com as outras questões, né? Mas, basicamente, no exame de ordem todo, essa foi a questão que eu entendi de menos relevância aí para os nossos candidatos. Beleza, gente? É isso.
A gente volta depois com mais questões do exame de ordem. Um abração para vocês.